Boa noite. Fale boa noite para o seu irmão. Fale, que bom que você está aqui nessa noite, meu irmão. Noite de graça, noite de paz, noite de alegria na presença do nosso Deus. Noite em que estamos sendo curados, tratados pelo Senhor. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que Deus tem trazido ao meu coração. Vou iniciar hoje, mas provavelmente não vou terminá-la. Vou continuar compartilhando em um outro tempo. Hoje nós ainda temos ceia. Então, assim, eu estou sem o relógio ali, se puder me ajudar na horinha. Eu gostaria de compartilhar um texto com você, que uma frase que o pastor Ângelo falou lá no retiro, e falou muito ao meu coração, e ele falou que nós estávamos ali, ou quero dizer que nós estamos aqui, na presença do nosso Deus, na nossa igreja, na casa do nosso Deus. Nós estamos aqui tratando de céu e de inferno, tratando de vida e de morte. E muitas vezes nós levamos a nossa vida de qualquer jeito. Infelizmente, alguns levam a sua vida de qualquer jeito e de qualquer maneira. Alguns não levam, não encaram a sua vida com seriedade e não percebem e não entendem que nós temos um breve tempo aqui sobre essa terra e que o nosso dever, nós, que temos o nosso lugar em Deus, estamos edificando o nosso lugar em Deus, em Cristo Jesus. Nós precisamos viver bem, precisamos saber administrar e conduzir a nossa vida de forma sábia, de maneira inteligente, de forma que nós possamos ser tudo o que Deus nos criou para sermos. Ou seja, sejamos uma bênção nas mãos dele e que a nossa vida glorifique a ele e que a nossa vida honre a ele. E é interessante que o pastor Ângelo também pregou na semana passada. O Lucinho também lá no retiro, ele falou uma coisa que me marcou. Ele disse assim: o Senhor, ele não vai cobrar de nós, não sei se vocês vão lembrar, ele falou assim na pregação dele: o Senhor, ele não vai requerer de nós, ele não vai cobrar de nós aquilo que ele não nos deu. Ele vai cobrar de nós e vai exigir aquilo que ele nos entregou. E o que nós temos de mais precioso que ele nos entregou? A nossa vida. A nossa vida, o pastor Ângelo também disse hoje aqui de manhã, é responsabilidade nossa conduzir a nossa vida em santidade para que a gente possa ver o Senhor, para que nós possamos encontrar com o nosso Deus, termos acesso ao nosso Deus. Então a responsabilidade da nossa vida pertence a nós. Eu estava falando com meu marido e eu tenho a responsabilidade que Deus entregou da minha vida. Tenho responsabilidade com ele como esposa, como mulher dele, e nessa condição, nessa capacidade. Mas eu não sou responsável pela vida dele. Eu sou responsável pela minha vida. Sou responsável pela posição, o lugar que Deus me colocou como auxiliadora, mulheres idônea. Amém? Nós falamos um pouco isso no dia 8, né? Somos auxiliadoras idôneas, né? Tenho essa responsabilidade. O pastor Ângelo também disse aqui, na semana passada, que ele tem, né? Nós, como líderes, temos a responsabilidade de levar a mensagem do Senhor de forma que o povo amadureça. De forma que nós não sejamos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina. Há uma responsabilidade quando nós estamos diante do Senhor e precisamos pregar a palavra de Deus. Há um peso de responsabilidade, porque como pais nós devemos levar os nossos filhos à maturidade e como líderes nós precisamos levar a igreja à maturidade, ao crescimento. Por isso aqui nós pregamos a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus é pregada. E muitas pessoas não entendem a posição daquele que é responsável por levar a palavra de Deus. E às vezes confundem. Ficam magoados, ficam chateados, mas o nosso dever é pregar a palavra. O nosso dever é levar as nossas ovelhas, levar as pessoas, os nossos filhos, na nossa casa, na nossa família, levar as pessoas a quem Deus nos confiou a maturidade e não serem bebês a vida toda. A coisa para mim mais triste é alguém que já deveria ser maduro tendo atitudes infantis.
é desconexo, não bate, não fica bonito. Uma pessoa que deveria já ter uma certa maturidade ainda está se comportando como uma criança ou como um adolescente, tendo vontades, não submetendo à palavra de Deus. Então, a nossa função é levar as nossas ovelhas ao amadurecimento, à maturidade cristã, de forma que você saiba discernir o que é do reino de Deus e o que não é do reino de Deus. Então, Deus trouxe algumas semanas atrás, um pouquinho antes do retiro, um texto ao meu coração. E quando o pastor Ângelo falou aqui na semana passada sobre essa responsabilidade, ele reviveu dentro de mim e eu preciso compartilhar com você. Uma palavra que está, o texto está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Paulo vem enfrentando grande dificuldade com aquele povo, versículo 16, tá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Paulo vinha enfrentando algumas dificuldades com algumas pessoas, e aqui o título, se você tiver a NVI, provavelmente estará assim: Paulo orgulha-se dos seus sofrimentos. Você vai entender por quê. Olha o que diz a palavra diz assim, versículo 16, Paulo: faço questão de repetir, ninguém me considere insensato. Sabe o que é insensato? No original é afron. Significa sem razão, negligente, tolo, estúpido, descuidado. Então Paulo está dizendo assim, olha, faço questão de repetir, ninguém me considere insensato. Ele está dizendo assim, olha, eu não sou tolo, eu não sou estúpido, eu não sou sem noção, eu não sou sem razão e eu não sou descuidado. Muito pelo contrário, Paulo era o oposto disso tudo. Na verdade, ele tinha um grande zelo por todas as igrejas. Havia uma preocupação no coração dele. Mas olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, faço questão de repetir, ninguém me considere insensato. Mas, se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato. Paulo está dizendo, na verdade, a crise dele é assim, tantas pessoas com insensatez, e aquele povo daquela igreja estava dando ouvidos àquelas insensatez, a insensatez das pessoas. As pessoas estavam dando ouvidos a insensatos, a tolos, a negligentes, a descuidados, a pessoas sem razão, a pessoas estúpidas, no sentido não de bruto, né? E ele está dizendo assim, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Eu vou dizer uma coisa, Paulo, na verdade, ele nesse trecho, ele está sendo irônico. Mas ele não está sendo irônico de uma ironia irresponsável, mas ele estava usando de insensatez para falar com os insensatos, sabe? Ele estava usando, ironicamente, se vocês consideram os insensatos, então me tenham como tal, se assim vocês vão me ouvir. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês dão tanta atenção para quem é tolo, vocês dão tanta atenção para quem é negligente, quem não está preocupado com a igreja, quem não está preocupado com a família, quem não está preocupado com a sua vida, quem não está preocupado com os seus filhos, abrindo a guarda e dando vazão a qualquer coisa. Se vocês estão dando atenção para tolos, então me reconheçam como tolo e ouçam o que eu tenho para dizer. Aí ele diz assim, versículo 17, ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, porque sendo do Senhor, ele jamais seria um insensato. Então ele está dizendo assim, ao ostentar esse orgulho, me tenham como insensato, me tenham como tolo, me tenham como uma pessoa que não é diligente, que é alguém descuidado, me tenham. Aí ele está dizendo, ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como um insensato, porque só um insensato é orgulhoso. Só um tolo é orgulhoso.
Só alguém que é descuidado é orgulhoso, porque o orgulho do orgulho precede a ruína. O orgulhoso caminha para a ruína. Ruína nos relacionamentos, ruína nos negócios, ruína no relacionamento com Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não é isso que a palavra fala? Versículo 18, ele diz assim: visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Ele está dizendo, vocês estão agindo como humanos e não como espirituais? Ele diz no versículo 19, vocês por serem tão sábios, olha como ele está, eu diria na linguagem aí, zoando com eles, né? Vocês, ele está dizendo, por serem tão sábios, o que é o sábio? É o sensato, é o inteligente, é o hábil, é o esperto, é aquele que sabe elaborar bem os seus planos no original. Esse é o sábio. Ele diz, vocês por serem tão sábios, por saberem elaborar tão bem os seus planos e os seus projetos, vocês por serem tão inteligentes, ele está dizendo aqui, suportam, olha o que ele diz, suportam de boa vontade os insensatos. Esse suportar, em outra versão diz toleram. Ele está dizendo, vocês por serem tão sábios, tão inteligentes, estão suportando, estão sustentando, estão carregando, estão mantendo firme e têm muita paciência com os insensatos, com os tolos, com os estúpidos e os que não refletem. Eu vou dizer uma coisa para você, nós como servos do Senhor, jamais podemos ou devemos ser insensatos. A insensatez precisa estar longe da nossa vida. A estupidez precisa estar longe da nossa vida. A tolice precisa estar longe da nossa vida. E ele está dizendo, vocês são tão inteligentes e vocês não percebem o que estão fazendo com vocês? Vocês são tão inteligentes e vocês não percebem o caminho, no caminho que estão tentando conduzir vocês, que não é o caminho da a verdade e a vida? Jesus? Vocês não percebem? Pastor Ângelo falou hoje aqui de manhã também do interesse, né, da mídia em vender e que nós compremos aquilo que é jogado sobre a nossa vida. Somos sábios. Precisamos ter sabedoria e discernir o que serve e o que não serve. O que nós precisamos e o que realmente nós não precisamos. Paulo está dizendo, vocês são tão sábios, mas vocês estão suportando, vocês estão dando, estão tendo paciência com quem é insensato. Vocês estão sustentando e ainda estão carregando pessoas que são insensatas. Ele diz para aquela igreja. Aí ele diz no versículo 20 assim, de fato, vocês suportam até quem os escraviza. Olha, aquela igreja suportava quem os estava escravizando. E a palavra de Deus diz o quê? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não volte para a escravidão. Não retorne à escravidão. Seja escravidão nos sentimentos, aqueles sentimentos que te aprisionavam, a raiva, a ira, a tristeza. Viu que nós cantamos aqui? Mudou o nosso nome, mudou o meu nome. Qual era o nome que você tinha? Infeliz, amargurado, amargurada, decepcionada com a vida, agressivo, bruto. Qual era o nome? Cristo muda nomes. O Senhor muda, abandonada, abatida, infeliz, o Senhor muda o nosso nome. Amém. E ele diz, de fato, vocês até suportam, vocês estão suportando quem os escraviza. O escraviza no original é um nome dificinho, catadoulo, é um nome dificinho. Significa, vocês estão suportando, ele está dizendo, aquele que submete vocês à escravidão, aquele que reduz
você à escravidão, porque quando nós somos escravos, nós estamos reduzidos à escravidão. Pastor Ângelo falou isso também aqui de manhã, do povo que estava no Egito. Eles estavam humilhados, eles estavam seguros, abatidos ali, humilhados, sendo retidos ali, segurados ali, se eu posso dizer assim. Então, significa, ele está dizendo, vocês suportam quem os escraviza? Quem te reduz à escravidão? Quem te faz pequeno? Alguém que te faz servi-lo? Olha que coisa, eu fiquei impressionada. Alguém, no que eu sou escravizada? No que você pode estar escravizado? A quem você está servindo? A quem? A um sentimento? A um pensamento? Ao passado? Às dores? Ao que foi dito a você? Quem está escravizando você? Em Cristo nós somos libertos. Amém. Em Cristo há libertação para o povo de Deus. Ele está dizendo, gente, vocês não estão vendo? Tem gente que está querendo escravizar você. Tem gente que está querendo diminuir você. Tem gente que está querendo segurar você ali, escravizado a ele ou a ela, a um sentimento, a um pensamento, a uma dor, a uma falta, a uma escassez. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos, porque nós não somos insensatos. Nós não somos tolos. Os nossos olhos precisam se abrir. Os nossos olhos espirituais precisam se abrir, porque a intenção de Satanás é nos escravizar. A intenção de Satanás é nos ofender, para que nós estejamos escravos da ofensa, escravos de uma doença, escravos de uma dor, escravos de uma falta, escravos de alguém. Ele quer nos libertar, Deus quer nos libertar. Deus quer nos levar para um lugar de liberdade. Não uma liberdade que me leva a fazer o que me dá na cabeça, mas uma liberdade que me faz submeter à vontade de Deus e ter uma vida para a honra e glória dEle. Amém. É uma liberdade... O pastor Lúcio hoje falou de manhã isso aqui. É uma liberdade em Cristo. A liberdade não é para que eu faça o que eu quiser, mas é uma liberdade que livra o meu coração de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. É essa liberdade. E as pessoas, os insensatos, os tolos, os que não se preocupam com a sua vida, estão dizendo aí que a liberdade é você fazer o que você quiser. Te escravizando, levando você para a humilhação, levando você para a pequenez, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Sem uma vida de santidade, ninguém vai ver o Senhor. Ninguém vai ter acesso à glória dele. Ninguém pode ter acesso à presença dele, essa presença que lava, que cura, que transforma, que liberta, que muda nome, que arranca sentimentos de dentro de nós, que arranca a memória, cura a nossa memória, os nossos registros. Isso Deus pode fazer. E ele está dizendo, olha, vocês de fato, vocês estão dando suporte, vocês estão suportando. Vocês estão acolhendo gente que está querendo escravizar. Cuidado, meu amado. Cuidado com quem quer escravizar você. Cuidado com amizades que querem te manter perto ali para que você faça somente o que ele quer que você faça. Sinta as suas dores, sinta os seus sofrimentos, tome as suas dores, mas nas amizades, nos relacionamentos, nós precisamos tirar as pessoas dessa posição e trazer para a liberdade. Eu sempre falo que quando eu atendo uma pessoa, quando eu faço gabinete com uma pessoa, eu não estou ali para tomar as dores de ninguém. Eu estou ali para ajudar essa pessoa a entender que ela precisa sair de uma posição e ir para a liberdade. E não escravizar alguém, dizer o que ela tem que fazer. A maturidade, a beleza para mim da vida com os meus filhos é eles chegarem na idade que chegaram e saberem escolher o que é certo e o que é errado. E não que eu fique dizendo, não vai para a direita, não vai para a esquerda agora, não dá uma rodadinha. O tempo todo. Entende?
mas que eles tenham a maturidade. Não, meus pais me ensinaram os princípios de Deus, e isso é certo, e isso não é certo. Que eles saibam escolher. Eu sempre disse para eles, nós vamos estar com vocês o tempo inteiro, vamos fazer tudo por vocês, mas vocês têm asas para voar. Voem o voo de vocês, o que Deus tem, o propósito que Deus tem para a vida de vocês. Mas saibam que vocês têm raízes, que vocês vão poder contar conosco a vida toda. Nós estaremos com vocês a vida toda, mas nós precisamos ensinar os nossos filhos, precisamos ensinar ao nosso povo, à nossa igreja, a crescer no Senhor, a ter maturidade no Senhor, a saber o que é certo segundo a palavra do Senhor, em Deus. O que é certo, o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus tem resposta para qualquer coisa na nossa vida, para qualquer situação, para qualquer momento que estejamos fazendo. Essa é a nossa regra de fé e de prática. Amém? Ele está dizendo, vocês suportam até quem os escraviza. Ô igreja, vocês estão suportando quem está diminuindo vocês, quem está escravizando vocês, quem não quer que vocês cresçam, quem não quer que vocês amadureçam, vocês estão suportando. E aí ele fala assim, ou os explora. Olha o termo que ele usa aqui. Aí, explora, em outra versão diz, quem os devore. Forte, né? Quem os devore. Catistério significa desperdiçar. Ele está dizendo, vocês estão suportando até quem os explora, até quem faz com que vocês desperdicem, metaforicamente falando, né? Os dons, os talentos de vocês, as habilidades, a vida. Ele está dizendo, vocês estão aceitando quem está fazendo com que você desperdice a sua vida. Significa despojar alguém de bens, arruinar. Paulo está dizendo, gente, vocês estão aceitando quem está explorando vocês, quem está arruinando vocês. Vocês estão suportando, vocês estão dando atenção, vocês estão dando ouvidos. Aí ele diz, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Quem se exalta no original significa aquele que se exalta, ele agarra alguma coisa ou uma pessoa a fim de usá-la. Quer dizer, eu sou tão boa que eu posso usar você. Entende? A pessoa se exalta tanto, ela é tão grande, ela sabe tanto, ela é tão poderosa, que ela tem o direito de usar o povo. E em outra versão diz, aqui na NVI diz, ou lhes fere a face. Em outra versão diz, quem esbofeteie no rosto. Sabe? Ele está dizendo, vocês estão aceitando isso. Significa, no original, esfolar, tirar a pele, golpear e espancar. Paulo está falando coisas muito sérias aqui. Ele está dizendo, povo, acorda. Acorda, porque os insensatos estão batendo a nossa porta. E hoje não é diferente. Hoje, eu acredito que se já existia isso... Gente, olha o nível. Se naquela época era assim, hoje, eu acho que... Não sei se está pior, mas hoje está muito mais explícito, né? Está tão claro tudo que nós vamos recebendo na lixeira, tudo que nós vamos recebendo e que nosso dedinho vai passando, em meio a uma coisa boa, vem um monte de lixo. Não é assim? Não vou ver não, vou excluir, mas eu já vi, meus olhos já viram. Aí ele diz assim, versículo 21, para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Uau! Paulo dizendo, olha, para minha vergonha, não é com orgulho que eu digo isso. Para minha vergonha, nós fomos fracos, nós estamos sendo fracos demais. Há um poder na igreja liberado, há um poder de Deus liberado para as nossas vidas. O Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo é a força, o Espírito Santo é o poder, é o dunamis dentro de nós, de Deus, é o poder de Deus dentro de nós para dizer, basta, até aqui você veio, daqui você não passa.
Ou arreda-te de mim, Satanás. Não tenho parte com você. Sabe, ele está dizendo assim, olha, para minha vergonha, eu, Paulo, estou envergonhado, mas eu admito que fomos fracos demais e aceitamos tudo isso. Estamos aceitando tudo isso. O que nós estamos aceitando, igreja? O que você está aceitando para a sua vida? Que está esbofeteando você, que está diminuindo você, que está escravizando você. O que você está aceitando, igreja? O que você está aceitando para a sua vida? Você é templo do Espírito Santo. O que você está aceitando para a sua vida? O que você está aceitando dentro da sua casa, dentro da sua família? O que você está aceitando para os seus filhos? Mantendo os seus filhos escravizados em você. Seu filho precisa ser liberto. Liberte o seu filho para que ele viva. Ensine-o a verdade de Deus. Mas liberte o seu filho para que ele seja tudo o que Deus o criou para ser. Amém. Liberte o seu filho. Liberte-se e liberte a sua família. Em nome de Jesus. E ele fala, olha, com muita tristeza, com muita vergonha, eu tenho vergonha daquilo que nós estamos sendo fracos e estamos aceitando. Nós precisamos nos envergonhar da nossa fala, nós precisamos nos envergonhar dos nossos pensamentos, nós precisamos nos envergonhar daquilo que nós fazemos no nosso grupinho, nós precisamos nos envergonhar. Cristo precisa nos libertar. Deus precisa nos libertar, Ele quer nos libertar, mas a vontade é nossa. O pastor Ângelo também disse isso. Nós é que decidimos, seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor, ou não. Aí Paulo está dizendo, naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Ele está dizendo aqui, estão se gloriando? Então eu também vou ser insensato. Vou falar como eles. Aí ele diz assim, naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. Se é isso que vocês querem, então é isso que vocês vão ouvir. Aí ele diz assim, versículo 22, são eles hebreus? Eu também. Aí ele começa a dar carteirada, né? Começa a dar carteirada. Essas pessoas, esses insensatos, vocês estão recebendo porque eles são hebreus? Eu também sou. Ele está dizendo. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Olha, ele está dizendo. Vocês estão percebendo? A ironia dele, são servos de Cristo? Então, peraí, que eu vou ser mais sensato ainda que vocês. Eu sou mais. É isso que Paulo está dizendo. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Senhor, eu estou só aqui tratando com insensato, tá? Não penso dessa forma não, tá? Porque eu sou fraco, eu sei que eu sou fraco. Mas ele diz assim, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui posto mais severamente, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado. Aí ele começa, né? Pá, só carteirada. 3 vezes fui golpeado com várias, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, tá bom. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Perigos dos falsos irmãos. Para mim, essa é a maior facada, né? Que é de quem a gente não espera correr o risco, né? De ser ferido, de ser machucado.
é de quem a gente não espera. Versículo 27. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e nudez. Versículo 28. Além disso, enfrento, olha, eu fico impressionada. Esse homem podia estar vivendo a vida dele. Esse homem podia estar desfrutando de toda essa carteirada que ele deu aqui no povo, podia estar vivendo a vida dele sem esse peso, sem essa responsabilidade sobre a vida dele. Mas olha o que ele diz aqui. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Ele tinha uma preocupação. Nós temos uma preocupação como líderes, nós temos uma preocupação. Sabe quem não preocupa? Quem não pagou o preço. Quem não sabe o que é construir, quase 24 anos, né? Que não foi só o pastor Ângelo, mas foi a Adri, que depois chegou a Gigi. Quem não sabe, não entende o peso. Quem não sabe o valor das coisas, como as coisas foram conquistadas, como cada coisa dessa daqui é comprada com sacrifício e é pago, né? Como eles mesmos falam, eles se desdobram para até consertar coisas, eles consertam, eles vêm no YouTube e saem consertando tudo para não gastar, sabe? Ele está dizendo, olha, além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, diz ele, que sejam nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei, Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Para encerrar, eu quero compartilhar um texto com você que Deus trouxe ao meu coração quando eu li esse texto e que ele falou, olha, eu tenho uma preocupação diária, que é com a igreja, com as igrejas que foram fundadas, com as igrejas que foram abertas, com aquilo que os insensatos estão fazendo dentro da igreja, com aquelas pessoas que são tolas e estão inseridas, os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos irmãos que estão inseridos na igreja e estão tentando tragar, estão tentando destruir, escravizar as pessoas, humilhar as pessoas. Essa preocupação, ela é diária dentro de mim. Deus falou muito ao meu coração no sentido de que nós não valorizamos aquilo que não nos custou nada. Nós dificilmente conseguimos valorizar, ou pior ainda, nós desperdiçamos os recursos que nos chegam muitas vezes porque não nos custaram nada. E aí Deus me levou lá para primeiro livro de Reis, capítulo 3. Deus me levou para essa passagem. Versículo 16. Salomão, a palavra de Deus diz que Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus trouxe uma unção de sabedoria sobre a vida daquele homem. E no versículo 16 do capítulo 3 do primeiro livro de Reis, conta uma história que é muito conhecida, que diz assim: certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Naquela época, a prostituta tinha um direito de comparecer diante do rei para reivindicar alguma coisa, para que elas não precisavam ir nos juízes, nas pessoas que julgavam, elas tinham acesso a irem direto ao rei e pedir que o rei julgasse a causa delas. E esse texto, ele fala exatamente sobre isso, que certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Mas antes de prosseguir, eu quero dizer para você o que Deus falou ao meu coração. A vida de uma prostituta, ela é miserável. Ela é miserável. É uma vida solitária e é uma vida miserável. E prostituta, no original, significa zaná, significa libertina,
que age como uma meretriz, que pratica fornicação, que pratica todo tipo, né, tem toda prática sexual condenada por Deus, comete adultério, é infiel a Deus e tem as suas atividades e a sua identidade moralmente condenadas pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus está dizendo que certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho." Até no Chaves já teve isso, gente. Quem viu Chaves? Meus filhos viam Chaves. Teve uma vez no Chaves, teve essa questão dessa situação aqui do rei Salomão. Aí ela diz: "Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas." Olha, a vida de uma prostituta é miserável e solitária. Estávamos sozinhas, com a responsabilidade de criança, porque veio o fruto da ação, veio o fruto. E ela disse: 3 dias depois de nascer o meu filho, versículo 18, estava essa mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém em casa. Ninguém para ajudar, ninguém para socorrer, ninguém para dar o suporte, ninguém. Certa noite, versículo 19, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, enquanto tua serva, dormia, e pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. Versículo 22. A outra mulher disse: "Não! O que está vivo é meu filho, o morto é dela." Ou seja, elas estavam na casa sozinha, né? Sem um apoio, sem ninguém que pudesse ajudá-las. O filho de uma morre, nasceu 3 dias depois, e de madrugada, provavelmente na escuridão daquela época, ela troca a criança e de manhã a mulher vai ver, olha bem e vê que não é o filho dela. Aí ela grita assim: "Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu." Começa a discussão na frente do rei. Mas a primeira insistia: "Não, o morto é seu e o vivo é meu." Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: "Essa afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: não, seu filho está morto, o meu está vivo." Então o rei ordenou, olha, sabiamente, Salomão, ele dá uma direção, ele inspirado pelo Senhor, uma guerra. Ele não sabia quem realmente estava falando a verdade, mas um homem que recebe a sabedoria de Deus sabe discernir o que fazer no momento difícil. Então, quando nós não estamos escravizados, quando nós não estamos sendo esbofeteados, quando nós não estamos sendo humilhados, nós estamos livres para servirmos a Deus e recebermos a sabedoria dele para discernir em meio às questões da nossa vida. Deus tem resposta para qualquer questão na nossa vida. Deus tem resposta certa, a resposta, a sabedoria liberada sobre a nossa vida, para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que entregaram a sua vida a Ele. Tem a sabedoria para discernir o que fazer em meio a qualquer situação da nossa vida. Em Deus, a resposta. Quando eu estou na posição certa, quando eu estou no meu lugar de serva de Deus,
Quando eu estou na posição de serva que ama a Deus, que serve a Deus, que entrega a sua vida a Deus, quando eu estou no meu lugar de santidade, Deus se revela. Deus mostra o que nós devemos fazer. Deus tem respostas para nós quando nós estamos na posição certa. Quando nós saímos da escravidão. Quando nós saímos do estado de escravidão, de estarmos sendo escravizados ou por medos, ou por inseguranças, ou por pensamentos, ou pela história do passado, ou por alguma maldição, Deus tem o poder para cancelar toda a maldição em nome de Jesus. Deus tem poder para nos libertar em nome de Jesus. Deus tem poder para transformar a nossa vida numa vida que honre a Ele. E nele nós recebemos a sabedoria. E olha o que Salomão diz. Salomão, então, versículo 24. O rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe, ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem a metade para uma e para outra. Olha o que ele faz. Me dá uma espada. Agora, quero uma espada. Pega essa criança, bota ela aqui, tá viva. Racha ela no meio e entrega o braço e a perna para um, o braço para um, outra parte para outro. Dá para as duas e que elas subam na minha frente. Olha o que ele faz. Cortem a criança viva ao meio e deem a metade para uma e a metade a outra. Olha o versículo 26. Que Deus falou profundamente ao meu coração. Quando aquilo nós sabemos o valor, nós lutamos por aquilo. Quando eu sei o valor do meu lugar em Deus, eu luto para que eu não saia do lugar, da posição de honra que Ele tem para mim. Quando eu sei o meu lugar em Deus, ou eu saio de lugares que eu não deveria estar. Eu saio de posições que eu não deveria estar. Eu saio de relacionamentos que eu não deveria estar. Eu saio de sentimentos que não deveriam mais permanecer dentro de mim. E vou para o lugar de honra que Deus tem para a minha vida. Aí ele diz assim, versículo 25. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. Versículo 26. A mãe, que sabia dar o valor devido àquela criança. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu Senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A mãe, a verdadeira mãe, falou: meu Senhor, por favor, não faz isso, eu perco ele, eu entrego ele para ela, mas não mato meu filho. Sabe? Quando eu sei o valor do preço que foi pago pela minha vida, eu saio do lugar de escravidão para a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu abandono o que eu preciso abandonar. Eu deixo o que eu preciso deixar. Eu deixo ir quem precisa ir da minha vida, para que eu possa ocupar o lugar que Deus tem para mim, um lugar de honra. Aí ele diz assim: porém a outra disse: não será minha nem sua, cortem-na ao meio. A outra disse: não será minha nem sua, cortem-na ao meio. Versículo 27, para encerrar, o louvor pode vir, por favor. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Porque a mãe sabia o valor daquela vida. A mãe sabia o preço que ela pagou para ter aquela filha. E quando eu entendo o preço que foi pago pela minha vida, eu honro aquele que morreu por mim. Quando eu sei o que Jesus sofreu por mim naquela cruz, por amor a mim, eu valorizo. Então eu saio de lugares que eu não deveria estar. Eu saio de sentimentos, deixo sentimentos que não deveriam mais permanecer dentro de mim. Deixo relacionamentos que eu não deveria mais prosseguir com eles. E vou para um lugar
de descanso. Amém. Na presença do nosso Deus. Como disse o pastor Ângelo aqui de manhã, né? Descanso do Senhor, que traz refrigério para a nossa alma.